Olá, meus amigos! Já estamos falando direto aqui do restaurante Peixão, o melhor e mais completo rodízio de frutos do mar da capital paranaense, que fica aqui na Avenida Comendador Franco 4415. E vocês vão acompanhar hoje aqui direto do Peixão um convidado pra lá de especial, seu Valmir Gomes. Canhota de ouro. O que esse moço fazia com a canhota é brincadeira, rapaziada. Aqui no Craques do Passado são eternos craques. É uma honra para mim apresentar o nosso convidado, Nivaldo Carneiro Rodrigues, o canhota de ouro, tricampeão paranaense pelo Atlético naquela década de ouro, a década de 80, e campeão pelo Grêmio de Esportes Maringá, ao lado de tantas feras. Mas não sou eu quem vai contar, Valmir. Vamos apresentar o homem de uma vez, o moço de Marília, torcida brasileira. Nivaldinho, obrigado por ter aceito o convite aqui no Craques do Passado. Você que foi um dos grandes jogadores, uma lenda do futebol paranaense, nosso convidado. Seja bem-vindo. Está sendo bem tratado? Tá boa coisa? E como é que tá aqui, Nivaldinho? Bom, primeiro, muito obrigado pelos elogios, PC, Valmir. É sempre muito bom estar com amigos, né? Porque eles elogiam a gente. O cara pode ser até um meio caneleiro, o cara fala que foi craque. Que é isso? Jogava muito. Viu? Mas é uma alegria muito grande participar aqui do programa. Quanto ao tratamento, é covardia, né? Eu já cheguei aqui, eu me lembro muito do meu irmão. Falou, ó, cuidado, porque eu tenho um irmão que ele é bem rechonchudinho e tal. Vai ficar que nem eu, hein, rapaz? Então, aqui, pelo que eu estou sendo tratado, se eu bobear... Fortinho. Amanhã eu tenho que dar não sei quantas voltas na praça. Olha né? aí, ó. Mas como eu já não tenho fôlego, então eu tenho que ir. Mas, olha, excelente. Muito obrigado, tá muito bonito e muito gostoso. Ali. Bacana. Eu sempre gosto de começar a entrevista fazendo um brinde, brindando a vida. Principalmente nesse momento que o planeta Terra atravessa, né? Então, um brinde, saúde, sucesso e vida longa, como diz o nosso querido Barcímio Sicupira. Né? E a ele um grande abraço e a todos os nossos amigos, bacana. Todos os atletas. Muito bom. Nivaldinho, vamos. O Nivaldo é um atleta mesmo, ele só toma Coca-Cola. Só Coca-Cola. Não é que nem nós, assim, pervertidos. Mas o que, aqui que eu vou fazer, né? Sabe o que é? Porque a gente toma, né? O que tiver assim, mas... É verdade, uma coquinha aí. Nivaldo, conta pra nós. Eu conheço a partir do Marília, aí Norusca, noroeste de Bauru, outras passagens. Chegou no Grêmio Maringá, Atlético Paranaense. Mas como é que começou tudo lá em Marília? Nivaldão, guri, aquela coisa toda, a canhota já estava funcionando. Como que foi o começo, o primeiro passo, Nivaldinho? O primeiro passo é assim, eu joguei muito futebol de salão, né? Naquela época a gente jogava futebol de salão e futebol de campo junto. Mas só que não era como é hoje, né? Você jogava o futebol de salão naquelas quadras que era cimento, que o cara te dava uma chegada, você ralava aqui assim, vou te falar uma coisa, e o pior não era a ralada, quando chegava em casa, minha mãe passava o tal do metiolate, o que era, e álcool antes, álcool. Primeiro era álcool. Olha, eu não sei o que era pior, caiu e a minha mãe passar, e tinha que passar. Mas naquela época eu jogava futebol de salão e ao mesmo tempo eu jogava num clube lá chamado Novais, que era a famosa várzea, né? Que é o amador. Sim, o amador. E o pessoal do MAC, lá do Maquinho, né? Eles me chamavam, eu era meio invocado, porque eu falava, esse negócio de ir pro Maquinho, depois chegar lá eu vou ficar no banco. O Maquinho era o amador mesmo, lá com seus 18 anos. E eu disputei campeonatos, porque lá tinha campeonatos da cidade e campeonatos regionais ali. Tupã, Presidente Prudente, tudo pertinho. Prudente não é muito perto, mas Chaporã, tudo cidade. E o nosso time era bom. O tal do Novaes. Até que eu fui jogar no Maquinho e um belo dia, foi interessante, porque ia ter um amistoso contra o Corinthians. Corinthians de Rivelino, Tião, era aquelas, só máquina. E o meia esquerda machucou. Mas existia no profissional um reserva. E eu me lembro bem que nas conversas, isso eu fiquei sabendo depois, obviamente, né? Aí o treinador falou, mas é um jogo desse, como é que funciona? E o treinador do amador, que na época lá não era nem juniores, tal, era juvenil. Aí era o Cocó, Pupo Jimenez, que depois trabalhou no São Paulo. Putz, é conhecidíssimo. Ele era meu treinador, ele falou assim pro treinador do profissional, falou, quer pôr o menino aí. Ele, só uma coisa, ele é meio invocado. Ele é meio invocadinho, marrento. Marrento. Mas pode pôr aqui. Vai jogar.
Bom, aí foi a minha chance. Joguei com 18, 19 anos, cheio o campo, né? Porque Corinthians, sabe como é que é o interior de São Paulo? Tá. E ali eu fiz um jogo, né? Depois começaram a me levar junto, porque voltou o profissional, que estava machucado. Mas só que aí passou um tempinho, eu comecei a integrar o profissional mesmo, com 19 anos. Naquela época a gente não podia se profissionalizar, não sei se vocês lembram. É verdade. Era CBD, não é que eu sou Era antigo, CBD, não. Confederação CBD. Brasileira de Desportos ainda, né? Não podia se profissionalizar. Almirante Heleno Nunes. Exatamente. Sabe por quê? Porque nas Olimpíadas, se você fosse profissional, Não podia você disputar. não podia participar. É verdade. Então a CBD não deixava profissionalizar. Então mas podia jogar normal. Então era amador. E aí acabei jogando alguns campeonatos pelo Marília, não o paulista, o paulistão mesmo. Porque lá tinha uns campeonatos, torneio. Eu não me lembro o nome, eles davam sempre o nome de um ex-governador, alguma coisa assim. Então eu disputei um campeonato, mas ao mesmo tempo chegou um treinador, porque naquela época eu já tinha entrado na faculdade em Bauru, então eu fazia um negócio que é um negócio assim meio de louco. Eu ia para Bauru, morava numa república lá, 8 caras, imagina. Aí eu ficava lá segunda e terça. Aí na terça à noite eu ia num posto de gasolina, que passava o Expresso de Prata, que é o ônibus que vinha de São Paulo. Busão. Se Pegava uma tivesse, carona. se tivesse lugar, eu entrava. Se não, voltava para a República e pegava o ônibus às 6 horas da manhã. E chegava em Marília na quarta, treinava cedo, à tarde fazia o coletivo, porque o coletivo antes era quarta e sexta. É 2 vezes por semana só. É. 2 vezes. Aí eu treinava na quarta e fazia o mesmo sistema, voltava. Aí estudava a quinta de novo em Bauru e fazia o mesmo sistema. Não, mas isso eu fiz durante um ano, praticamente. Também você imagina, né? Eu peguei 8 matérias, passei 3. Então foi até que chegou um treinador e falou, não, assim não dá, o jogador... Ou joga, ou Ou joga, mas era ele, né? Tudo bem. Aí fiquei parado um bom tempo e como tinha os jogos lá da faculdade, chegou um cara que me viu um dia jogando, era diretor do Noroeste, falou, pô, mas você não, fulano, tal, e também tinha jogado salão contra eles lá, né? Aí eu falei, não. Ele falou, pô, vamos fazer uma jogada aí, rapaz. Você não vem pro Noroeste? Vamos pro Norusca. Não, aí fizeram aquela jogada antiga, né? Ó, você pega aqui um cheque, fala que é seu pai que está comprando o passe, porque, gente, vocês não sabem o que é o negócio do passe de jogador. Era hoje complicado. eles não Pô, era... E lá a rivalidade entre MAC e Noroeste é tipo assim, Botafogo de Ribeirão lá, eu tô falando do interior de São Paulo, Come Comercial, fogo, come fogo. Guarani e tal. Não seria um Atletiba, porque não dá para se Mas comparar. a rivalidade Mas era muito grande. Exatamente. Pelo tamanho das duas cidades muito próximas. E aí, rapaz, o cara deu o cheque, meu pai, então Deus o livre. Ele falou, mas que moleque, o que você está fazendo, moleque? Que negócio é Ele esse? não entendia. Não. Bom, e até hoje, né, o presidente lá era o Pedro Pavão. E eu encontro ele até hoje, sabe? Ele ficou conhecido nacionalmente. Por um monte de coisa que ele fez, coisas boas, e de entrar em campo, bater em goleiro. Dar pancada em goleiro, e brigar com o juiz. E até hoje, quando eu vou a Marília, eu encontro o seu Pedro Pavão. E eu falei para ele, né? Eu falei, senhor, pô, me libera aí na época acho que era 11 mil, era um negócio de 11. Era tanto zero que a gente não sabe. Aí hoje eu encontro ele fala, você pensa que eu não sei que você está me enrolando? Porque eu falei que eu ia jogar no Garça, sabe? O Garça é uma cidade intermediária entre Marília e Bauru, que disputava a segunda, terceira divisão. Bom, daí 10 dias eu estava jogando contra o MAC. Olha que legal. Mas se ele estava consciente, eu até agradeço ele, porque foi o que me ajudou. Claro. Por quê? Porque aí eu conseguia, naquela época, eu ganhava muito jogador de bola. Eu pagava uma república em 8. Eu pagava 1/8 da república, né? Olha aí. Eu pagava a faculdade. Eu tinha um negócio na minha cabeça, eu tinha que aliviar meu pai. Porque, pô, meu pai, 7 filhos, trabalhando, já com seus 60, 70. Cara, eu tinha que fazer alguma coisa, que era jogar bola. Claro. Aí, né? E consegui. Então, era esse o salário. Bacana. Falei, tá muito bom. Aí fui pro Noroeste. Pô, o Noroeste, chegou lá, encontro o Lorico,
um cara no meio campo, Lorico. pô, me ajudou muito. O Wilson Francisco Alves, treinador. Capão. E o nosso time se deu muito bem. Picolé, que é nosso Picolé. amigão Picolé, Picolé. porra. Picolé, Baroninho. Então os caras Olha, um toda... timaço, hein? Não, o time era excelente, o time era excelente. E, pô, aí tem aquelas vitórias que ninguém esquece, ganhamos do Corinthians no Pacaembu, reestreia, aí ganha depois do Santos lá em Santos. A cidade para, né? Aquele ano, naquela época, você ganhar de um time que a gente chama de time grande, Era amigo. difícil. ó, não era fácil, mas... E ainda mais no Pacaembu. Na Pacaembu, lá em Santos, então, aquele gramado fofo que você Areia. enfiava... Aquele areia. É mais ou menos Paranaguá, você conhece bem. Eu sempre que eu vi Estradinha. jogar com o Grêmio de Barigá, que é a decisão, que era a decisão da repescagem? repescagem? Da repescagem, 77. Rapaz, E os caras classificou o molharam Grêmio. o campo ainda, Sim. mas você não... São artimanhas. A perna ficava desse dessa tamanho. larga. Bom, eu sei que aí, Noroeste e tal, e um belo dia, depois de 1 ano e meio já de Noroeste, o seu Wilson, que foi meu treinador lá, tinha ido para o Maringá e entre ele e o Itamar, que eu tinha jogado com o Itamar e Marília. O Itamar é de Marília? Itamar Belas Almas? Não. O Itamar é o seguinte, ele é casado com a Ana, que é de Que Marília. é de Marília. Ah, Marília. tá. Aham. E ele parece-me que é de São Carlos. Ah, tá. Né? Ah, ele é paulista. Ele é paulista. O Itamar, e é um cara que aí estava lá em Maringá, ele era o centroavante, né? Aquela moral toda Uma lá. moral danada naquele Aí, time. E metia gol que Deus E me precisava de um centroavante, Um perdão, meia. um Um meia. meia. Pra ajudar. Aí o Capão tá, ele também, pô, acabou dando certo. Tem umas histórias aí no meio, mas aí deu tudo certo, fui pra lá com, vamos dizer assim, 3 jogos, nós estávamos no quadrangular final. Né? Isso, 1977, o ano glorioso É. do Galo de Maringá, do Grêmio de Esportes de Maringá, que foi o campeoníssimo diante do Curitiba. Sabe que eu estava falando aqui antes, mas nós não estávamos gravando, né? Que uma das grandes meia-cancha que eu vi no futebol, não é só no Paraná, que eu vi no futebol, foi tu, o Didi e o Ferreirinha. né? Ferreirinha. Pelo amor. A Então bola vamos- ficava desse tamanho. Vamos aqui. completar. Wagner no gol, Assis na lateral direita, Ou Valdir. ou Valdir. Valdir lá do Inter. Esse. Lúcio, não, Lúcio, Celso, Aí nós tínhamos, o central mesmo era o Nilo. Nilo Que e veio do Bom Celso. Sucesso. E o Celso, e às vezes jogava o Kleber. O Kleber. Kleber. E o Albérico na lateral e o esquerda. Alberic, que também era carioca. E aí? Didi, Ferreirinha e Nivaldo. Freitas, Bernardo e Itamar Belas Almas no meio. E jogava o Marquinhos ou o Bernardo. Porque na decisão o Didi não jogou, né? O Didi Ó, ficou. você sabe como é que funciona o futebol, o futebol de um modo geral. Na decisão lá, os caras já sabiam que o Didi tinha 2 amarelos. Já foram. Será que o Didi tomou o amarelo no jogo? E o Didi não era um jogador de Não. fazer falta. Não, o Didi era habilidade. Jogava. Mas arrumaram um jeito lá, pá, mas uma das pessoas responsáveis, assim, eu falo o negócio de arbitragem, foi a época lá, tinha o prefeito que era o João Paulino, então foi exigido, né, na época, que tentaram 2 árbitros de renome nacional e tal. E acabaram colocando, na época ainda o Paraná não tinha, que nem nós temos hoje aí, o Paulinho... Paulo Roberto Alves. Paulinho Alves, que o, né, Júnior. O filho do Gaúcho também, o filho do Toschi Gaúcho, Marques, Rodolfo Toschi lá de Marques. Londrina, o nosso amigo... o Zanoni Zanon, também. Zanon. Zanon, e o Sigrid Carequinha, Zanon. né? E o Carequinha também. O Weber. O Weber, tá. Weber, Roberto Então hoje Lopes. nós temos projeções. Na época tinha o Afonso, mas existia Afonso, Maranhô o e Maranhô, toda a turma. o Braulio. Seu Conerado, mas era Braulio. muito difícil colocar um árbitro. Aí o que aconteceu? Um primeiro jogo foi um árbitro paulista e depois um carioca. Mas mesmo assim, o cara arrumou um jeito lá e deu o cartão pro Didi. Então o Didi não veio, nós ficamos sem 2 jogadores. Freitas, não foi? Não. Não, o Freitas jogou. Não sei se não foi o Freitas- Ferreirinha, sabe? Ferreirinha. Rapaz, nós viemos. A meia cara ficou só tu. Mas aí o Capão, eu falo para todo mundo que o Capão, eu não sei qual era o nível da escolaridade dele, né? Mas ele era um psicólogo natural. Né? Que a vida... O Capão, sabe o que o Capão fez? Ele deve ter conversado com certeza com o Itamar, porque pela hierarquia, pelas coisas, quem que seria o capitão normal?
no mínimo, o Itamar. Ele deve ter conversado, Itamar, ele me colocou de capitão. Quando ele me colocou de capitão naquele dia, aqui, eu falei, não vou perder esse título nunca. Quer dizer, eu deixei... Aí é estratégia, né? É estratégia, por isso que eu falo que não é um psicólogo. Eu deixei o árbitro louco, né? Porque eu não saía. Porque o cara que joga no meio campo... Então eu vou te contar uma, vou cortar ele. Não, Isso fora de campo é uma moça. Dentro do campo, mas irrita até os companheiros. Não, é chato. não, até... Ô, Valmir, eu não vou te contestar, sabe por quê? É chato. Não sabe por quê? Não, vocês estão rindo. Não, é verdade. A turma tá rindo aí, mas... Eu não vou contestar, sabe por quê? Pelo seguinte, ó, se você perguntar qualquer peladeiro, eu joguei em quase todas as chácaras de Curitiba. É verdade. Jacó e tudo. qual- Não Quer um? gosta de perder nunca. Não, mas qualquer peladeiro, o cara fala, jogou com o Nivaldo? O cara fala, joguei, mas é chato. Eu parei, juro pra vocês, estou falando aqui. Eu parei de jogar pelada porque estava criando inimizade. É verdade. Primeiro, eu não consigo jogar, não consigo, quieto. Aí eu falava para os caras, você quer negócio quieto? Eu falo o seguinte, vai lá na catedral, entra, senta. Lá Às 6 horas da tarde. Mas ele joga narrando e aqui, aqui. Não. Ó, eu me lembro, o árbitro, rapaz. Uma vez nós montamos uma cancha de grama sintética, lá no Pinheirão, do lado do Pinheirão, o Dr. Beni e eu. Beni Camelot. Aí teve uma inauguração e fizemos uma atletiva de veterano. E o Beni foi convidar o Nelson Lenco, que é um cara muito fino. Nelson Orlando Lenco. Aí o Beni conta isso, né? Ele foi lá e falou, pô, nós vamos fazer um jogo, o senhor não quer apitar? Ele falou, tá, como é que é? Não, é eu e o Nivaldo. O Nivaldo vai jogar? Falou, Não, tô fora. Bem, então é o seguinte, pô, cara, então pede pra ele dar uma Amenizado. segurada, Calma, né? Porque, Nivaldo. pô, o homem, é que o jogador de meio campo, você fica ali, ó, é mais ou menos o que o árbitro corre. O árbitro corre pra lá, pra cá, e ele faz os cruzes assim, e ele toda hora tá cruzando com o cara de meio campo. E pega um cara chato, né, mais ou menos, aí você tá toda hora... eu tenho uma passagem com o Arnaldo César Coelho. Ele apitando um jogo aqui, acho que era Atlético e... não sei se era Atlético São Paulo e tal. E, sabe, 2, 3 lances lá, eu não gostei, né, do jeito que ele apitou. Eu tava favorecendo o outro time, que era o time de São Paulo, e eu já tava meio invocado com ele. E eu, Arnaldo. E, o cara... Aí numa daquelas lá, ele deu uma errada, né? Considero como errada. E eu já... isso, aquilo. Ele quietinho e eu voltando. Eu tinha mania de voltar assim, a bola saía lá, eu não voltava de costas, eu voltava... E ele vinha voltando correndo, né? E praticamente junto. Ele falou assim, primeiro é o seguinte... Eu falo isso com todo respeito. Arnaldo César Coelho apitando um jogo, Atlético... e São Paulo, por exemplo. Aí ele conheceu o Zico, falava, ô Zico, só naquela época lá. Chamava pelo nome. Os caras da seleção brasileira, beleza. Agora, o Nivaldo tá jogando com todo, não é que fala, você... Não. Cara, ele voltando e eu dando uma bronca nele, ele falou assim, senhor Nivaldo, já me arrebentou, né? Me chamou pelo nome. Senhor Nivaldo, o senhor já pensou? Cada chute que o senhor der, um lançamento errado, eu passar perto e falar, ei, Nivaldo, que porcaria, hein? Aí eu... Te matou! Matou? Acabou comigo. Acabou. Parou de falar com o árbitro. Eu não sabia se eu reclamava mais com ele ou não, né? Deixou ele apitar. Então... Bacana. Eu quero mudar um pouco o rumo da prosa. Tu participou daquele célebre jogo que faleceu o jogador Walter Cirne. Walter Cirne, 78. Me conta uma coisa. Como é que estar jogando um jogo de futebol com um colega e daqui um pouco acontecer aquilo? É assim, é um negócio tão desagradável no momento, né? Eu, na época lá, porque eu tenho consciência total. O cara falou, Nivaldo, você... Não, entendeu? Mas eu tenho consciência. Mas nós foi uma temos... fatalidade. E aí, mas mesmo você tendo consciência, o maior exemplo quem deu foi um médico para mim.
Porque quando aconteceu aquilo, eu fiquei arrasado. Arrasado. Inclusive, depois nós fomos lá no hospital, o cara, não, dá um negócio para ele, uma injeção para acalmar. Eu falei, não, gente, não é isso. Uma coisa é você estar... Agora, não preciso ficar xarope aqui. Ainda fui lá para casa do Itamar e tal, mas é o seguinte, isso não existe. Entendeu? E outra, eu sabia o que tinha acontecido no lance. Tanto que a falta foi nossa. Agora eu falo, puta, mas que azar. O Walter Cir deu um carrinho em você. Ele deu um carrinho... na verdade, foi um escanteio e rebotearam a bola. Pá! E eu sempre ficava na saída, no rebote, fora da área. E ele, lateral direito, o que aconteceu? A bola foi mais ou menos naquela direita. E eu saí. No que eu cheguei, eu dei o tapa na bola e já me mandei por cima. Eu não sei se o meu joelho pegou nele aqui ou ele deu com a bunda, vamos dizer, no chão. E o que nem o médico falou isso aqui... e aí ele deslocou, né? Não, você sabe que isso aí tudo que eu estou falando, porque na época eu fui aprendendo. Claro. O médico falou, sabe por que hoje o automóvel naquela época é obrigado a ter aquele negócio aqui? Por causa daquelas batidas que dá atrás. O cara, desloca isso aqui. Entendeu? E nós ainda jogamos mais 10 minutos. Quando deu intervalo, falou, porque levaram... Eu lembro. Rapaz, aquilo para mim foi muito ruim. Então, é assim... Não, mas tu pode ter notado uma coisa. Isso tudo que tu sofreu, ninguém que eu me lembre, ninguém levantou um ai sobre a tua pessoa. Eu vou te falar uma coisa. Todos falam o que o PC falou, uma fatalidade. Não, é uma fatalidade. O médico deu um exemplo, um dos médicos lá que eu conversei, ele falou, Nivaldo, é o seguinte... Fica tranquilo, porque isso aí é tranquilo. Claro. Ele viu que eu estava chateado. Claro, e tal. Imagine, né? Falou, é a mesma coisa que você está vindo com o seu carro aqui, sai uma criança atrás de 2 carros. E você não tem nem como pisar no freio. E acontece uma fatalidade. Ele falou, então, meu amigo, isso faz parte. Eu, na época, ele tinha um tio que era juiz no Rio de Janeiro. Esse cara me mandou uma carta. Inacreditável. Falando, olha, guri, eu li aqui que você está querendo até meio parar, porque eu falei, isso porque é desanimador, né? Você fala, eu que não sou de dar... Lógico, você faz falta, mas você nunca faz uma falta para... Que nem um zagueirão, aqueles que chega no pescoço. Não, e eu revi o lance dezenas de vezes. Tu não teve maldade, até tu tentou se livrar. Não, tanto é que a foto, num dos jornais grandes de São Paulo, do Rio, a foto aponta. Quando aponta, não é onde está apontando sou eu. Eu que saí. Exatamente. Mas então, assim, por mais que você tenha razão, ou eu sei, não tem culpa... O que aconteceu Mas é um negócio desagradável. Sim. Vem cá, agora vamos falar de coisa boa. Como é que ia jogar com o Ashton e Assis? Vixe Maria, aí só faltou o Didi. O Didi! Não, primeiro, não. Como é que ia jogar com o Didi? Não, mas É que o Didi era do mesmo, veio junto com ele pro Atlético, lembra? Não, mas eu vou no Ashton e Assis, que 2 caras que Deus o tenha. Aliás, se eu tive a chance de melhorar meu contrato no Atlético, por exemplo... nós devemos a ele. Eu acho que todos os jogadores da época sabem disso, né? Capitão, Ivair, todos, Jorge Luiz. Porque... o cruzamento do capitão, hein? Para nós. O nono, né? O nono, a gente chamava ele de nono. E nós brincávamos. Vem cá, não tem mais isso, né? Não, e ele tinha, a gente falava que ele tinha 3 dribles. 2 a gente sabia, o terceiro ele ia inventar. Não, mas ele... você já viu um ponta tecnicamente bom? Então, se você falar, o Washington, por exemplo, um baita jogador, mas deve muito ao capitão. Né? Por quê? Porque os cruzamentos, você pode ver, os 2 gols contra o Flamengo naquele jogo, tal. Quem que veio? O capitão. E quantos ele não fez, né? E quantos? Mais os 2, né? O Washington Assis, primeiro que a dupla foi criada aqui, né? Ela não existia. Casalvino não existia. Foi criada aqui. Exatamente. E eles acabaram fazendo com que o nosso time, quase que nós jogávamos em função deles. Por quê? Porque os 2 casou, eu conversando aqui antes com você, eu te falei, o Washington não era centroavante. Ele virou centroavante aqui no Atlético. Não, e até tu contou uma história que o Hélio Alves tem
tem Não. uma indicação extraordinária O Hélio, do fato. é o Hélio e o Geraldino, né? Porque na época o treinador era o seu Geraldo e o Hélio, lógico. O Hélio, eu não conheço um cara falar, mas o seu Hélio interferiu. Não, eu não conheço nenhum time que o Hélio trabalhou que ele não interferia. Era dele. É que ele conhecia muito, né? Era dele. Isso aí não é demérito, não é nada. Não. E ia falar, mas o treinador deixava. Meu amigo, hoje tem treinador até da seleção que tem cara que escala. E não é isso, é que o Hélio tinha um conhecimento de futebol e para aquela época, quando o Assis machucou num treino, o Washington era meia-direita. Ele não demorou 5 minutos. Ele usou até um termo que ele põe o negão lá na frente. Esse negão aí, né? Nada. Aí ele desembestou fazer gol. Desembestou, no primeiro fez 2, no outro fez 1, no outro fez 3. E como que tira lá o cara dali? Entendeu? Aí vira centroavante. Vai bater pênalti, não erra. Não, porque ele batia pênalti. Às vezes ele falava, Assis, faz aí que eu já fiz muito gol. E o Assis? Conta do Assis. Não, o Assis, eu falo para os caras o seguinte, que eu joguei ao lado, né? Joguei contra muito craque. Na minha época, graças a Deus, meu Deus do céu, tem jogador que, né, fora de série. Mas eu vou te falar uma coisa, o Didi e o Assis, Cracaço. a bola ficava pequenininha. Então, tinha que respeitar. Cada um na sua época, eu joguei junto, né? Mas Deus o livre. Era... Vem cá, o Didi, se jogasse no Corinthians, ele ia para a seleção brasileira ou não ia? Com o futebol que ele tinha? Olha, eu vou te falar uma coisa, ele não precisava jogar em Corinthians. Não, né? Ele precisava ter tido, eu falo porque foi meu amigo, eu posso falar, um pouquinho mais de juízo. O extracampo. Ele podia jogar onde ele quisesse, que era só chamar e levar. Porque E o volante naquela época, né? Naquela época, que não dava pontapé. não, ele não dava pontapé e outra. Ele armava, lançava. Fazia gol de vez em quando. Eu sempre brincava que eu falava, eu duvido tirar a bola do Didi. 2, 3, não tinha. E o Didi tem uma passagem interessante. Quando nós classificamos lá em Maringá para... porque tinha repescagem, então campeão do Sul, campeão do Norte. Aí tinha o quadrangular lá. Não, primeiro tinha que decidir quem ia para o quadrangular. O campeão do Sul foi o Rio Branco do Paranaguá. E do meu Norte, time. o seu time. O Grêmio Maringá. O Grêmio de Maringá. Aí o primeiro jogo foi lá. Tá. E aí tinha um diretor lá, que o cara tinha dinheiro, aquele negócio, né? E ele estava no vestiário e o Didi pegava uma laranja. A laranja ficava no vestiário. Laranja desse tamanho assim. E ele tinha um pezão meio chato assim, não, ele punha no pezinho e punha aqui. E os diretores, você morria de rir. Aí um daqueles, olha a responsabilidade do diretor. Vamos dizer que o bicho era R$500. O cara chegou para ele e falou, se você fizer isso no jogo, eu te dou 5 conto. Claro. Mas 5 conto pagava o bicho tudo. Claro. Bom, e o jogo comendo contra o Rio Branco, cara, 20 minutos do primeiro tempo, o jogo ainda estava 0-0, e vai o Didi, no pau da bandeira, põe a bola e pai. A hora que ele fez aquilo, ele saiu o Itamar de lá e eu daqui. Filha da mãe, temos que ganhar o jogo. E ele falou, fica tranquilo que tá garantido o bicho, tudo bom. Falei, agora temos que ganhar o jogo. Eu, calma. Aí ganhamos de 3-1. Mas dele, então esse era o Didi, só que ele fazia o que ele queria, né? Inclusive no jogo com o Curitiba, ele marcou um dos gols, né? Lá em Maringá. Uma porrada lá de fora. Em Maringá. Uma paulada que não no era, viu? Que não era muito forte dele, mas ele, você vê como é que é, o cara numa decisão, né? Que aquilo é... Crescia. Ele era deu... da onde, Nivaldo? O Didi é de Santos. De Santos. E, inclusive eu tenho uma passagem que depois, jogando com ele lá em Maringá, depois aqui, fui passar uma das férias, fui lá para Santos, que às vezes, como minha família é de Marília, vamos lá para Santos, vamos para o Guarujá, aqueles lugares ali. E ele falou, menino, tem uma pelada lá, pô. Aí marcaram num bar, numa esquina, eu não sei se é
eu não me lembro o bairro ali da Beira-Mar, né? Lá porque é posto 1, posto 2, Isso. tal. Isso mesmo. Chegou no bairro, eu falei, mas o Didi quer que eu jogue pelado? Dá uma olhada aqui. Era Edu, Clodoaldo, só os caras do Santos. Só fera, só Vou tomar minha cerveja e vou ficar quietinho aqui. Porque, não, mas não adianta, joguei com os caras, mas pelada, brincadeira, tudo muito legal. Mas ele era assim, ele era um cara, então, e você precisa ver o respeito que os caras tinham com ele. Bacana. Sim, mas ele... Mas o respeito. Ó, uma vez nós fomos jogar, o Grêmio de Maringá foi jogar contra o Inter. Até tomamos uma sapatada lá que foi até... E sabe quem estava no Inter? O Edu, não sei se você lembra. Lembra que o Edu? Eu sei, o Edu. E o lateral era o Valdir. O lateral direito, que depois veio pro Atlético aqui. Meu amigo, o que esse Edu? Valdir. Tava o Edu e o Vasconcelos jogando. Não sei se você lembra Vasconcelos, disso. porra. No Inter. O Vasconcelos O deu. que esse Edu fez com o Valdir? Cara, não, mas porque o Edu era o seguinte, Edu, a bola ficava, né? Pequenininha. Quem diz, parecia um gintanzinho. Assim. Ele conhece gintan desse tamanho. Rapaz, bom, e acabou o jogo, nós fomos para o apartamento lá onde morava o Vasconcelos e o Edu. Hoje eu posso falar. Geladeira, de cabo a rabo, era só cerveja. Só... O Didi era assim com esse pessoal, né? E o Vasconcelos também tinha sido do Palmeiras, tal. Então, olha, era bom, viu? Muito legal. Nivaldo, me diga uma coisa. Nesse Atlético você foi tricampeão paranaense, esteve naquele Atlético de 83, fenomenal, como diria aquele personagem da novela. Um timaço campeão em 82, 83 e 85. Né? É verdade que em 1985 você retomou os estudos na faculdade aqui em Curitiba e você, não querendo prejudicar o Atlético, você abriu mão dos teus salários para não treinar na parte da manhã, para concluir os estudos na faculdade. Isso é verdade? Não, é verdade e eu devo isso ao seu Valmor Zimmer. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu levei de entrar na faculdade em Bauru, depois eu passei um ano em Maringá. Eu sou o único cara que fiz a engenharia em 3 faculdades. 3 faculdades? 3. Lá em Bauru, Maringá, na UEM e aqui na PUC. O que aconteceu? Quando eu dei uma engrenada aqui, até nesse meio aí, quando eu consegui a transferência, que aliás eu devo ao nosso querido Guilherme Braga, que na época o irmão dele era governador, né? E ele era da Fundepar. Isso. E um dia eu estou nós estávamos no Tourist Universo Hotel, fui lá com o Sarandi, porque estava lá o presidente do Chapecó. A vida é um negócio, Sarandi era um frio assim, não, vamos lá, falei, Sarandi, vou lá fazer o quê? Eles iam conversar, porque o Sarandi tinha jogado, de repente estou sentado na mesa, veio um rapaz bate e falou, tem um senhor que quer falar com você. Fui lá, sentei com ele e tal, naquela época ele estava tomando um vinho, o doutor Guilherme Braga. E aí, para conversa daqui, atleticano doente, falou, e a sua faculdade? Falei, estou parado, não consigo a transferência, já estava 2 anos e meio aqui. Eles tinham me prometido, mas aí depois que você vem... Nada. Né? Nada. Ele falou, senhor, desse jeito, o senhor podia me passar o seu telefone, o seu endereço? Não, que amanhã eu vou mandar um rapaz lá para ver se te ajuda. Bom, no outro dia foi o motorista e o secretário dele. Me levaram na PUC, daí uma semana eu estava matriculado. Olha aí. Então, esse é o futebol, né? é o futebol. Aliás, doutor Guilherme Braga. E aí comecei a estudar, aí fui pro o Atlético vendeu o lote, o Operário de Campo Grande e o Castilho, que era o treinador, não, mas o meia esquerda tem que ir. Eu falei, mas como é que eu vou perder a faculdade 1 ano? Porque pegava janeiro, fevereiro, março, começava a aula e fui para lá. O cara falou, pede tanto que esses caras não vão dar, né? Pedi, o cara falou, dia 6 de janeiro eu te dou dinheiro. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Fui para lá, fiquei 1 mês. Na época eu joguei contra o Pinheiros, que estava o Didi. Sim, o Didi já estava no Pinheiros. E jogamos naquela época. 81. Sim, eu lembro, Cheguei 81. no presidente lá do Operário. Falei, presidente, nós tínhamos voltado de um jogo no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, Maracanã. Nossa. Aí no outro dia levantou o voo, o avião, aquela praia mais tupida de gente, sol. Na época Campo Grande não era capital, era só um Mato Grosso. A cidade ainda não era o que é hoje.
A hora que desceu, rapaz, a maior árvore que tinha assim era de o quê? 1 metro, né? Porque ali um calor Aquela danado. lua, Falei, não vou perder um ano. sol para cada um. Na época a gente mexia muito com cheque. É. Fui lá, o homem disse que era dono de tudo lá que tinha. E também falava que era meio perigoso. E fui lá, Mafioso. fui lá para a imobiliária dele, cheguei assim, peguei um cheque, que dinheiro que ele tinha me dado. Falei, ó, presidente, eu preciso ir. 1 mês certinho. Cheguei dia 6 de janeiro, era 6 de fevereiro. Falei, ó, não vim aqui para roubar o senhor, tem que ir embora. Ele olhou para mim e falou, o que fizeram para você? Jogador de bola não devolve dinheiro. Falei, não, presidente, é isso. E falei, é verdade. Não, mas... Falei, verdade, tal, aí tá acontecendo. Ele falou, ó, sem brincadeira, ele falou, rasga aí, faz da metade. Eu por dentro falei, não acredito. Falou, Tu lembra o nome dele? Não me lembro. Não lembro. Bom, aí ele falou assim, você tem até amanhã para me contar o que está acontecendo. Porque ele não acreditava. Sim. Mas o mais interessante foi que no ano seguinte, em 1982, no Campeonato Brasileiro, eles vieram jogar aqui, ele estava lá no banco, o jogo foi até no Couto Pereira, eu fui lá e ele até ficou emocionado, ele era um cara bravo, mas ele ficou, porque eu falei, ó moçada, se vocês não sabem, esse cara aqui me ajudou, fora de série. Então são as passagens da bola. Bacana. E aí você estava perguntando de 85. 85. Aí eu tinha que me formar aquele ano. Porque a minha turma, né? Porque você sabe como é. Você tem uma turma na faculdade, você perde aquela turma, quem que é o cara que vai me passar uma cola? Quem que é o cara que vai me... Fica mais perdido do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Eu quase não assistia a aula. Teve um dia que eu fui fazer, vocês estão falando, fui fazer uma prova. Rapaz, vocês não acreditam. Cheguei para fazer uma prova. A prova era... Eu não esqueço até o nome, que era Equações 3 Momentos. Nós tínhamos vindo de Cascavel, um jogo, eu cheguei 5 horas da manhã, porque você jogava e saía. Bate e volta. Busão. Aí a prova era 7h20. E eu cheguei lá, já entrei, sentei e não sabia nem do que se tratava. Aí tô lá, e aquela prova precisava de uma apostila. É mais ou menos assim, você ia fazer uma ponte. Então, conforme o perfil da ponte, você já na primeira página você olhava o perfil, você ia para a segunda e ia pondo um monte de coisa para calcular vamos dizer assim, o peso, o que você tinha que colocar na ponte. Só para fazer um adendo, para o internauta que não sabe, o Nivaldinha é engenheiro civil. Engenheiro civil, formou-se em engenheiro civil, engenharia civil. Engenharia civil, em 85. Que eu não gosto nem de ver, só de cálculo, você já me dá um troço Não, na então cabeça. você imagina. Aí eu chego e o cara distribuiu a prova e todo mundo com aquela apostilona, adivinha, Nivaldo? Nem a apostila eu tinha. Que migué, hein? Aí o cara, a lista de presença começou a correr e nisso o professor chegou do meu lado, a hora que chegou perto de mim, falou, Nivaldo, e a apostila aí? Porque você era obrigado a ter a apostila, senão você não... Eu falei, professor, fica tranquilo. Falei para ele, fica tranquilo, eu empresto aí deles aí. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, não assina a lista aí de presença, porque você não vai fazer a prova. Não tem como fazer. Dizer que você faltou. Se o cara emprestar para você, ele para de fazer a prova. Porque era assim, 30 páginas você vai mudando, usando. Se você pegar um negócio, ele não faz. Falei, é mesmo, professor? Tá bom, confiar no senhor. Peguei, entreguei a lista, assinei, requeri segunda chamada. Quando eu fui estudar, aí eu fiquei com uma vergonha. Falei, meu Deus, como é que ia fazer a prova? Não tinha. Então era mais ou menos assim. Aí, falando da turma, 85, falei, não, eu tinha 8 matérias para encerrar. E era das 8, tinha 5 que era bucha. Bucha, pepino. essa que você falou, Nossa. era, sabe? Você pergunta para um engenheiro o que Meu Deus cálculo estrutural, não sei o que, e os professores tudo pontes. Pontes era o coxa branca, o Denir Miller. A maioria das pontes aqui desse estado. Pô, um cara... Não, fantástico. Mas ele ficava do meu lado querendo conversar, porque ele era coxa. Ele corria no alambrado. Corria no alambrado. Ele não queria a prova, ele queria saber de ti. Não, ele queria, mas aí eu tinha que saber a matéria, como é que eu ia fazer? Aí o que eu fiz? Fui lá no seu Valmor, falei, seu Valmor, tem um pepino aí. Seguinte, esse ano eu tenho que assistir aula de manhã. Então, eu acho que pelo menos no banco dá para mim ficar no Atlético. Sim. Entendeu? Aí, então eu vou fazer uma proposta pro senhor.
eu não recebo, mas eu não gostaria de parar, né? Porque se você parar, você não volta mais, assim, um ano, né? Então eu vou treinar à tarde, pô, de repente no banco e posso ajudar. Lógico, naquela época o preparo físico não era o que é hoje. Hoje, exatamente. Né? E aí, o seu Valmor falou, ó, duas coisas que aconteceram, duas. Uma, o seu Valmor falou, não, concordo com você, só que eu vou te pagar. Olha só. Porra, eu falei, isso eu não acredito, seu Valmor. Não, Que legal, hein? vou te pagar. E aí... Mas o Valmor... não, mas olha a outra sorte que eu dei. Eu me lembro que aí chegou a imprensa, né? Quem que chegou de treinador? Otacílio Gonçalves. Grande o Chapinha. Esse é... Aí o que aconteceu? Os caras, eu ia pro banco, né? Porque eu ia ficar no banco, não tinha como. Além dos jogadores bons que tinha, Dicão, Cristóvão e tal. Aí os caras da imprensa iam no Otacílio e falavam, você vai arrumar problema com esse cara no banco. Só que eu já tinha conversado há muito tempo com o Otacílio. O Otacílio eu posso contar, quando a gente voltava, o futebol era outro. sim. Às vezes ganhava um jogo lá no interior, pata, ele lá na frente, com os caras, ele falava assim, vem aqui, bebê. Aí tinha lá um skin e tal. Ele falava assim, Bala ó, 12. desse pouquinho assim, falava, vê lá, quem gosta de um golinho, dá um golinho pra cada um. Então eu virei o apelido dele, eu virei um chapa dele. Chapa. Um amigão. Então, às vezes as pessoas pensavam, pô, Nivaldo, nada. O Tacílio então casou. Fora o Valmor seu Valmor, né, ter me ajudado, o treinador, pô, também foi uma beleza. Eu entrava quando o jogo estava, às vezes, por exemplo, machucava um cara, um meia. Os caras falavam, Nivaldo, essa semana enforca a aula lá, dá uma melhorada no preparo, Porque tu tem para que- de tu tomar vai cervejinha. jogar, tu vai Vamos jogar. Vai jogar, você velho. tem que jogar, velho. E foi assim, foi muito legal. Foi, pô, Muito legal. essa foi a minha... A gente na vida tem que dar sorte também, encontrar uns caras que nos ajudam. Bacana. Muito legal. Essa é a vida. Só pra gente encerrar, Nivaldo, aí teve uma passagem rápida pelo Alto da Glória também, encerrando a carreira como atleta profissional. Hã? E que às vezes as pessoas falam assim, pô, Nivaldo, você foi pro Coxa, né? Eu falo, ó, eu fui pro Coxa. Para mim foi uma alegria, porque você jogar num time como o Curitiba, olha, mas você tinha 8 anos de Atlético. Eu falo, mas alguma coisa estava acontecendo. Por quê? Porque o passe era do clube, entendeu? Como é que eu consegui liberar? Né? Como é que eu consegui? Consegui porque em tudo existe a política. Então tinha a política. Aí, e é normal um diretor ou um outro falar, pô, esse cara aqui já está há muito tempo. E foi o que aconteceu. Acharam que eu estava há muito tempo e acabaram me liberando. Então o cara fala, você foi? Fui, com prazer, entendeu? Acho que o Curitiba, pô, tive o prazer de jogar ao lado da maioria dos campeões brasileiros, né? Que até hoje são meus amigos, os que estão aí. Então, passei um período não muito grande, porque não consegui nem terminar o meu contrato de 1 ano. Porque se tem um cara que, desculpa eu falar cara, mas é uma personalidade que eu admiro até hoje, como o seu Valmor, outras pessoas, que é o Evangelino. Evangelino, quando eu fiz o contrato, aí passou um tempo, já tinha uns 8 meses, falou, Nivaldo, preciso conversar com você. Eu tenho uma foto com ele, que é um negócio muito bonito, uma foto que eu tenho com ele. Assim, porque ele não foi... podia nos passar pra gente... eu preciso até achar. Porque ele depois, ele era o primeiro vice-presidente da federação e uma época eu dirigia a categoria de base. Isso, me lembro, né? me lembro. Mas tanto é que um dos problemas, quando deu um dos problemas com o Moura lá, ele assumiu, porque ele era o mais velho. Ele tinha que assumir. Sim. Aí, você veja como é legal. Ele me chamou, falou, Nivaldo, seguinte, eu sei que você vem aqui segundo, porque eu tinha que trabalhar. Segunda, às vezes, na quinta, sexta. Mas eu queria que você viesse um pouco mais, porque, cara, eu não tenho mais condições de ficar lendo tudo. Eu queria que você desse uma olhadinha, para mim não assinar nada. Claro. Me ajuda. Então, muito legal. Ele tinha Me dá uma mão. Foi muito legal. confiança. E aí, quando eu estava lá no Curitiba, o que aconteceu? Com 8 meses, um dia ele me chamou e falou, Nivaldo, eu não aguento mais os conselheiros. Porque eles acham que você é atleticano, cara. E eles ficam me perturbando. Porque quando eu fui para o Curitiba, foi gozado. Os caras falavam assim, sabe quem vem pro Coxa? Quem? Nivaldo do Atlético. Porque não era Nivaldo o Carneiro. Nivaldo. Era Nivaldo Atlético. Atlético. Nivaldo Atlético. Nivaldo do Atlético. Porque eu estava 8 anos, então ficou aquele... E aí tinha conselheiro que não admitia isso. Né?
Aí ele me chamou e falou, o que nós podemos fazer? Eu falei, o senhor faça o que é o que o senhor está pensando aí. O senhor quer rescindir, não quer? Aí na época tinha negócio de luva, né? Sim, tinha toda aquela Aí ele questão. falou, como é que a gente faz? Porque já naquela época eu já mexia um pouco com associação dos jogadores, que era o Hidalgo, dos atletas o primeiro, profissionais. depois eu acabei assumindo a associação, que depois virou um sindicato que eu cuido dele. Então ele falou, falei, o senhor vai querer alguma coisa da luva? Porque a luva era um adiantamento, e naquela época a inflação era uma paulada, 80%, 60% uma vez. Falei, o senhor vai querer alguma coisa da luva? Ele falou, não, Nivaldo. Falei, então faz o seguinte, traz a rescisão lá. Sim. Assinei, e foi interessante, porque todo dirigente antigo, eles têm uma manha. Qual que era a manha dele? E eu desci lá pro vestiário para pegar, lógico, a minha chuteira, porque naquela época não é esse negócio de ter um monte de chuteira. Você tinha a sua e às vezes você levava. Porque o time tinha lá um contrato com uma empresa que você tinha que usar aquele estoco duro lá. Então você tinha um dinheirinho, você comprava, não importada, você comprava uma. Eu lembro que eu usava uma. Todo mundo falou, não, mas que chuteirinha vagabunda, não, mas ela encaixava no meu pé. Claro. É o que eu queria. Não é isso? É Porque verdade. você sabe ele. Aquela de 6 travas da Olímpica Preta? Exatamente, porque Essa ela aí tinha é. o bico mais redondo, para cara que gosta de fazer lançamento, enfiar o pé na bola, não pode ser bicuda. Não. O 3 Então, dedos. eu tinha a minha. Aí desci, porque eu ia pegar meu agasalho e uma camisa, que era. Cheguei lá, o roupeiro pegou e falou, não é pra você levar nada. Falei, não é pra... E não tinha celular, né? Mas tinha um telefonão desse tamanho, assim, lá no... Falei, não, faz favor, liga lá na presidência lá. Ele pegou, puxou um número lá. O Nivaldo quer falar com o presidente aí. Aí eu atendi assim, peguei o telefone, ele falou, sabia que você ia ligar, pode pegar o que você quiser aí. Ele era foda. Bacana. Eu falei, presidente, pô, não acreditei que você... Ele bacana. falou, não, eu fiz de propósito, eu sabia que você ia ligar. Sacanagem. Que conheço. Tu Legal. sabe de uma coisa, Nivaldo? Que isso que tu está contando para nós, que todos vão assistir daqui a pouco, uns de manhã, uns de tarde, uns à noite, né, Priscila? Tu é muito querido pela sociedade curitibana e tu sabe que todo o pessoal que vem de fora às vezes tem uma certa barreira, mas tu é muito querido na sociedade curitibana e tu tem um trânsito livre em todos os clubes. É verdade. Sabe? Eu nunca vi alguém falar que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Sabe? Olha, eu até agradeço, assim, esse pessoal por ter paciência comigo, né? Porque eu, jogando, você sabe muito bem como é que eu sou. Isso é outra coisa. Estamos falando da pessoa, do craque, do homem. Mas você sabe que uma vez, você está falando uma coisa que é interessante, na época era o Colorado, não era Paraná, né? Aí, nós fomos jogar contra o Colorado no Alto da Glória, porque os clássicos eram todos feitos no Alto da Glória. Rapaz, eu estava saindo, veio um diretor correndo, eu até entendi o que era, ele falou, eu quero te dar uma camisa de presente, porque, pô, você sempre foi muito leal conosco. Falei, pô, esse cara quer que eu jogue no time dele. E me deu uma camisa bonita. Eu, pra falar a verdade, tinha ela até um tempo atrás. Aí um dia, porque tem um grupo aí, que o Castor, uma turma... Ex-jogadores do Colorado. E aí um cara queria ir lá nessas reuniões e falou, pô, eu sei que você tem uma camisa. Falei, eu guardo ela, mas vou te dar então. E dei aquela camisa, que é uma camisa legítima da época e tal. E o cara me agradeceu tanto. Então, eu tenho que agradecer ao povo curitibano. Primeiro por ter me acolhido, né? Você sabe que a gente Eu que vem de sei, fora... porque eu também sou de fora Então, e tenho essa gratidão eterna. E olha, eu me sinto aqui em casa. Bacana. Me sinto em casa. É a nossa casa. É a nossa casa. Bom, eu posso falar que eu sou daqui, assim, porque se você pegar a minha idade, né? Eu sou um cara meio novo, mas eu tenho muito mais tempo de Curitiba do que de qualquer outra cidade. Se eu somar todas que eu vivi, eu tenho mais tempo em Curitiba. É a mesma coisa que acontece comigo. Entendeu? Então... Tenho filho, tenho neto, tenho bisneto, tudo aqui. Eu não vou gostar dessa cidade. eu perco pra você, eu só tenho um filho.
Nivaldo, quero agradecer a tua presença aqui conosco. Por mim, a gente ficava horas aqui batendo papo, mas isso é motivo para ter uma segunda edição do Nivaldo como nosso convidado. Tem conversa aí. Em nome de toda a equipe do Sintonia da Bola, do nosso Maurício, do Eduardo, do nosso Leonardo, que está aqui, do Valmir, quero agradecer a tua presença. Do Odara, que não Odara, está, mas mas você é uma lenda viva do futebol paranaense, do futebol brasileiro. Obrigado pela presença conosco aqui. Eu agradeço e eu estou sabendo que vocês ficam falando que organizam tudo, essa rapaziada aí atrás que organiza tudo. Parabéns para vocês. E ó, satisfação é sempre minha. Bacana. Estou sempre à disposição. Bacana. Eu quero que o Cadu venha aqui. Cadu é o proprietário do restaurante Peixão, mais uma vez. Em nome do Sintonia da Bola, eu tenho que agradecer a maneira como nós sempre somos recebidos aqui, os nossos convidados. O meu muito obrigado a você, a Tuane, nosso querido Paulão, né? E quero agradecer aqui, publicamente, aqui, tudo que você está fazendo por nós aqui nessa parceria sensacional. Tá? Para nós é uma honra, além de receber esse time de craques aí, não só o Valmir, como o PC, como o Nivaldo, mas toda essa equipe que está na retaguarda aí. É uma honra tê-los aqui. E o melhor é o seguinte, craques do passado, sempre no restaurante Peixão, para nós é uma honra. O melhor e mais completo rodízio de frutos do mar da capital paranaense. Avenida Comendador Franco 4415. E depois eu vou dar um abraço no Cadu Pai ali, que tá tomando uma gelada ali. Vou lá dar um abraço nele. Tá bom, Caduzão? Obrigado, aqui. Valeu. Com licença. Valmir, eu quero agradecer a presença do Zezinho. Zezinho Soares da Cruz. O amigo do Zezinho aqui, o nosso Laertes. Laertes aqui com a gente também. Laércio. Obrigado. O Zezinho já tomou uma, ele já nem sabe se o amigo é Laércio ou é Laércio. Né? Olha lá. Tá certo, rapaziada? Valeu, Valmir. Valeu. Papo bom, papo gostoso, Nivaldinho? Excelente. Meu canhota de ouro. Né? Outro dia nós vamos fazer uma com o Nivaldo contando só a passagem dele na imprensa, que ele é nosso companheiro de imprensa. Exatamente. Eu acabei me metendo nisso. É isso, rapaziada. Nivaldo Carneiro Rodrigues, o canhota de ouro, o nosso convidado nesta participação com a gente aqui no Craques do Passado, são eternos craques do Sintonia da Bola. Valeu, rapaziada!